Buenas noches, amigos, bienvenidos a Conversación en la Catedral. Gracias por permitirnos el privilegio de entrar nuevamente a sus hogares y compartir el tema de esta noche, que es muy especial. Esta es una ocasión verdaderamente especial para nosotros. Por primera vez nos visita uno de los músicos latinoamericanos contemporáneos más destacados e influyentes. Tal vez, por ser esta su primera visita al país, no sea ampliamente conocido, pero de seguro que la segunda visita que haga a nuestro país este gran artista, pues ya gozará del apoyo de prácticamente todo el pueblo dominicano. Se trata de Egberto Gismonti, quien está aquí para conversar esta noche con nosotros y con todos ustedes. No se muevan, continúen con Conversación en la Catedral. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Bien, amigos, se encuentra con nosotros, como ya les he anunciado, ese gran artista, ese gran músico de origen brasileño, pero que es ciudadano latinoamericano y del mundo, Egberto Gismonti. Egberto, ¿cómo te sientes en esta primera visita a nuestro país? Muy bien. Me siento en familia. ¿Así? Sí, son todos. Tenemos esto también en común con ustedes, digo, brasileños y ustedes. Me siento en casa, me siento en familias, todos son benevolentes, todos son muy próximos. Existe un afecto espalhado por todos los lugares. Muy tranquilo. Qué bueno. Muchísimo. Qué bueno. Yo creo que sería interesante, Egberto, para que nuestra teleaudiencia y los amigos que nos siguen a través de las frecuencias de radio de CDN, pues vayan conociéndote mejor, en adición a lo que ya nuestros amigos Ginny y Tony Ocaña han divulgado sobre ti a través de los distintos medios. Pero empecemos por hablar un poco de historia de tu vida, ¿no? ¿Cómo se origina en ti? ¿Cuándo descubres que tu mayor pasión en la vida es la música y cómo empiezas a desarrollarla en términos académicos, en términos de estudios y demás? Bueno, es muy simple. Vamos lá. Quando tinha 6 anos, 7 anos de idade, meu padre e minha madre decidiram que estava na hora de começar os estudos de música, ao mesmo tempo, sempre com a pedagogia normal. Claro. E depois, como a outros irmãos que tenho, deveria fazer também um pouco de contabilidade e uma língua estrangeira. Explico por quê. Meu padre ha venido de Líbano, de Beirut, e evidentemente veio durante a época importante, que existia uma aristocracia importante e tudo isso. Então, decidiu que era importantíssimo que os filhos estudassem contabilidade e piano, porque piano era um instrumento aristocrático. Minha madre, vindo de Catania, Gismonti, este é o nome verdadeiro, Gismondi. Não T com T, mas D. Gismondi, isto é de Catania. Todo o tempo dizia, tesouro mio, veni qui, etc, etc. Dizia, piano está bem, aristocracia, pero onde está a serenata, a guitarra? Isto para dizer que... Música popular. Por opção,
mas também por uma certa imposição afetiva, cultural, por parte de padre e madre, me vi envolto com música desde 6 anos de idade. Segundo passo, decidi trabalhar profissionalmente depois de um curso completo de piano, tudo isso. E me movi da cidade que morava, que habitava, que chamava-se Friburgo, e fui para o Rio de Janeiro, onde conheci logo de pronto pessoas como Tom Jobim, como Baden Powell, como grandes compositores e músicos. Todos me apoiaram muitíssimo, de forma que o impulso inicial para entrar dentro do circuito profissional foi quase que provocado por estes amigos. E explico também uma coisa. Eu havia me mudado para o Rio de Janeiro não exatamente para exercer a profissão de músico, pero para tratar dos papeles para uma bolsa de estudos que havia ganho como intérprete num concurso do Teatro Nacional de Rio de Janeiro, do Conservatório Brasileiro. Deveria ir para Viena, seguir carreira como intérprete. E me recordo que Tom Jobim um dia me encontra, ou nos encontramos, e me pergunta: deixa-me fazer uma pergunta, Gilberto. Você quer ir para Viena estudar para ser um intérprete? Ou você quer ir a Viena simplesmente? Eu digo: eu quero ir a Viena. Ele disse: então não vá nesta bolsa. Porque se faz tu música, irá a Viena todos os dias, se Claro. quer. Com esta bolsa vai ficar 15 anos estudando intérprete. Foi um bom conselho este. Exatamente. Bom, o próximo passo, resumindo tudo isto, muito envolvido com música e todo tipo de música, porque meu pai, trazendo a aristocracia, me trouxe música culta. Claro. E minha madre, a música popular, e o Brasil, mais importante que os dois, sob o ponto de vista de informação cultural, me dava a música folclórica e a música popular brasileira. Bueno, depois de tudo isso, depois dessa conversa com Tom Jobim e tudo, um mês depois já tinha um contrato para gravar discos e tudo. Foi sempre muito fácil a minha vida profissional, nenhum problema importante. Bueno, fiz o primeiro disco e antes de fazer o segundo me aparece no Brasil uma atriz francesa chamada Marie Laforêt, que nos anos 60, 70 fez filmes com todos aqueles atores, Alain Delon, Belmondo, etc, etc. E Marie Laforêt me convida, faz uma invitação para que eu vá a Paris escrever uns arreglos para um disco que ela iria fazer. E eu lá tinha meus 18 anos, 19. Ela pensava que eu tivesse 30. Jovencito, não? Pensava que eu tivesse 30. Tu tinhas 18, 19 e ela pensava que tinha 30. E deu-me uma responsabilidade que eu não podia cumprir, mas aceitei. Fui para Paris e este foi um momento quase que decisivo na minha vida, porque trabalhava com variété française, ou seja, aquela música mais popular possível, à noite. E durante o dia estudava com Nadia Boulanger, que era a musicista que tinha dedicado anos na formação de músicos como Astor Piazzolla, etc., e músicos europeus como Igor Stravinsky, etc., etc. Era uma contradição que se mantém até hoje e que é muito saudável, porque a vida tem me dado a possibilidade de conviver com tudo ao mesmo tempo e descobrir que em cada parte do mundo, seja através de pessoas ou de qualidade de música, existe sempre o que se aprender e o que se alimentar para qualificar um pouco mais o cotidiano da relação entre povos. Ou seja, aquilo que meu pai me propôs no início, e minha mãe também, quando disseram: estuda música, estuda uma língua, pedagogia e contabilidade. No fundo, se elevarmos este conceito de educação a uma potência de uma vida, é o que eu tenho feito até então. Sou músico? Sim. Gravei uma quantidade imensa de discos, de filmes, de tudo? Sim. Pero, em realidade, me sinto profissionalmente como um representante do Brasil, não como músico. Que bem. É um pouco isso. Qué bien, magnífico. A pesar de que no te sientas músico, se te atribuye
yo creo que con mucha propiedad, ser el padre de un estilo de música bastante vinculado a tu personalidad y a tu concepción de la música como arte. El llamado folclore clásico. ¿Qué deberíamos entender? ¿Cómo explicar a nuestros amigos que nos siguen a través de la radio y la televisión este concepto musical de Egberto Gismonti? Esta es una cosa difícil de explicar, pero hay una manera práctica. Bueno, esto es música folclórica de Brasil. O sea, estoy hablando de música que representa 175 millones de habitantes. Claro. Que tiene una cultura que misturó los negros con los indios, con los brancos europeos, mistura de fato, era uma salada completa. Ou seja, isto é um lado que é música folclórica. Isto é um lado que é música europeia, a chamada música culta, que chamam música erudita, música clássica, tudo isso. Chamam de música culta porque no Brasil não tem música erudita. Se é possível colocar isto com isto dentro do mesmo recipiente, misturar, resulta o quê? Uma pessoa que tem amizade, afeto e é dominado pela música folclórica, mas no momento que vai se expressar, tocando, escrevendo, pode também se expressar com instrumentos europeus, como orquestras sinfônicas, como... Eu tenho a gratidão pelo que a vida me dá, que é a possibilidade de me expressar da forma mais simples do samba que se toca com um cavaquinho e uma guitarra e um surdo, que é um grande tambor, passando por música eletroacústica, música cheia de sintetizadores. Tem um bom exemplo na minha discografia, que é um disco de música de Villa-Lobos. Não importa. Foi o Villa-Lobos que quebrou isso para comemorar. Disse no Líbano que quando se quebra é por felicidade. Claro, e deve ter ficado feliz por uma razão muito simples. Porque o disco chamado Trem Caipira, feito com sintetizadores, chegou a disco de ouro no Brasil, o que significa 150 mil discos somente no Brasil. Enfim, se juntarmos isso tudo, dá a música que faço. Ou seja, eu toco a música que tem me dado mais prazer e procuro tocar aquela que toco melhor. Ou seja, me disseram algumas pessoas, nos primeiros discos você cantava. Sim, cantava porque não tinha noção de que cantava malo. Depois que aprendi que cantava malo, não faço mais. Idealista sim, pero burro não. É muito simples essa coisa. Não. Desististe de poner a voz Não, até isso me deram, a vida tem me dado oportunidade. Porque tem músicos que têm a oportunidade de gravar 3 discos, 5, 7 em toda a sua vida. Eu já gravei 56 e vou gravar mais 50, se queira, se amanhã ou depois não tenho mais nenhum bom contrato, como mantenho contratos, porque tenho meu próprio sello. Ou seja, posso experimentar muitas coisas. Espero não descobrir que não deva tocar piano ou guitarra. Ojalá que não. Ojalá que não. Que solo sea la voz. Senão vou ter que fazer outra coisa. De modo, Egberto, que este llamado folclore clásico es la síntesis que supera ese aparente antagonismo entre justamente lo popular y lo culto, ¿verdad? Tú logras fusionar esas dos vertientes de expresiones artísticas y hacer una música que eleva ambas al nivel más alto probablemente. Sim, creio que é um pouco isso. Falar da cultura brasileira, sobretudo sob o ponto de vista folclórico, é uma coisa muito complexa. Se discute, se escreve livros sobre esta matéria desde os anos 30, 40 do século que passou. Pessoas importantíssimas como Mário de Andrade, como Darcy Ribeiro, todos musicólogos, sociólogos, etc. Grandes literatos. Vou lhe dar um exemplo da complexidade que é falar disso. Todos sabem que falamos, a maioria das pessoas sabem que falamos no Brasil a língua portuguesa, originalmente de Portugal, evidentemente. Claro. Poucos sabem que a língua que falamos deveria ser chamada de brasileira e não portuguesa. Não porque temos um acento particular, não. Porque temos
no mínimo mais 30.000 palavras que os portugueses, porque nossa língua assimilou os dialetos africanos, dos que vieram remando os barcos, Claro. e os índios que habitavam na floresta. Além disso, tem um dado que é muito importante. A cada 2, 3 anos, a língua brasileira ganha oficialmente mais 100, 120 novas palavras. Você sabe por quê? Porque os repentistas do Nordeste brasileiro, que são, a princípio, analfabetos, para fazer suas rimas em suas canções populares, criam palavras Claro. que são aceitas pela intelectualidade e que vão para o dicionário. Y luego, claro. Este é um país vivo que alimenta, se realimenta com todas suas contradições. É muito difícil. Villa-Lobos é um grande compositor brasileiro, popular. Nada tem de erudito, nada. ¿No? Y de hecho, con esa experiencia se evidencia que la lengua es, como bien has dicho de la sociedad, también una entidad viva. Claro. Sí, ¿eh? Están en De acuerdo, constante claro. movimiento, en constante enriquecimiento. Vamos a hacer, con tu permiso, Egberto, una breve pausa. Volvemos en breve con Egberto Gismonti. Deve alcançar a qualidade através da quantidade. Egberto, justo antes de la pausa mencionaste a ese gran músico brasileño y del mundo que es Héctor Villa-Lobos. ¿Entiendes tú que, así como me hablaste hace un momento de ese gran consejo que te dio Tom Jobim, y otros músicos populares brasileños con los que tuviste oportunidad de compartir, y grandes artistas de Europa, ¿se puede decir que Héctor Villa-Lobos también constituye un referente básico de tu música? Sim, e posso explicar por quê. Não é somente pela música que fez Villa-Lobos, não. A grande lição dada por Villa-Lobos para mim foi de que o Brasil, o artista brasileiro, o músico brasileiro, para ser coerente com a dimensão continental do Brasil, deve alcançar a qualidade através da quantidade. Isto é um conceito que não serve para a Europa, com certeza, porque alcançaram um nível tão alto no princípio do século passado que esqueceram-se de usar a quantidade que vem pelo espírito, pelo impulso emocional que é a música folclórica, a música popular. Villa-Lobos nos dá aos brasileiros a grande lição de que a qualidade poderá ser alcançada através da quantidade. Isto envolve outros fatores importantes da música ou do ser brasileiro. Somos, como a maioria dos latinos, prolixos. Hablamos e depois de alguns dias, meses, compreendemos algo. Isto se passa, ou seja, a nossa liberdade de expressão, nossa possibilidade de chegar a uma qualidade, um pensamento do que seja, deverá ser praticado através da quantidade. Esta é a grande lição de Villa-Lobos. Claro que existem outras que são menos importantes, mas esta é a mais importante para mim. Eres un gran artista, estamos ante la figura de un gran músico, de un gran creador. A través de la conversación contigo puede uno darse cuenta de que no solo hay en ti una gran sensibilidad artística, sino también una gran sensibilidad social por la admiración de tu pueblo, por las raíces
por tus orígenes, ¿no? Hoy día la humanidad está viviendo un acontecimiento bastante preocupante, Egberto, y quisiera yo aprovechar esta visita tuya al país para que conociéramos parte de lo que es tu sensibilidad social. La guerra que vive la sociedad contemporánea, quizá particularmente y más enfáticamente la guerra que se está librando en Medio Oriente hoy día, preocupa a toda la humanidad, preocupa a los artistas, preocupa a los líderes, nos preocupa a todos. A ti particularmente, y en función de esa gran sensibilidad que te caracteriza, ¿qué te parecen estos acontecimientos? Bueno, a cosa que realmente me preocupa, realmente, é que a atitude de Estados Unidos de desrespeito à ONU, Organização Mundial de Nações Unidas e tudo, faz com que a humanidade retroceda alguns séculos. A impressão que tenho é que vamos começar, volvemos para a Idade Média, onde a força militar estabelecia os colonizadores. Ou seja, invado a quem quero pela razão que me satisfaça. Isso é um princípio que eu creia que havia terminado, sido superado com a última desgraça que viveu a humanidade, que foi a Segunda Guerra, onde a ONU foi criada exatamente para estabelecer limites. O ser humano não pode ser julgado pelo que tem, e sim pelo que é. E esta atitude do governo norte-americano, que não é do povo norte-americano tampouco, do governo de, a princípio, estabelecer, ganhar este espaço geográfico para criar a sua base militar, dividir a Europa em duas e criar tantas polêmicas que o seu domínio imperial vai durar por não sei quantas décadas, isso é a destruição da qualidade do ser humano. Porque isso destrói, a meu ver, o valor mais importante, que é a liberdade de expressão. Acabou. Claro. Volviendo a la música, tu gran pasión. Establecías en una entrevista que escuché de nuestros amigos Raquel y José, que entiendes necesario establecer una diferencia entre lo que es un instrumentista y lo que es un instrumentalista. Conocemos tu inventiva más allá de los límites que establecen los instrumentos convencionales, al punto de que tú has creado instrumentos que permitan expresar tus inquietudes musicales. ¿Cómo podemos entender esa diferencia? Instrumentista, instrumentalista. Sí. Bueno, até agora me olvidei de dizer uma coisa importante na minha formação. Falei de padre, madre, Tom Jobim, outros amigos, mas não sublinhei uma coisa muito importante, que desde que fui morar no Rio de Janeiro, que comecei a conhecer todos os artistas brasileiros, a minha vida foi qualificada porque aprendi com aqueles que são escritores a compreender melhor através da literatura, seja ela prosa, verso, o que seja. Aprendi através dos escultores, pintores e desenvolvi a minha sensibilidade gráfica. Aprendi com outras coisas importantes. E aprendi que, além de instrumentista, eu tinha um gosto estético por instrumento, coisa que eu não sabia. Instrumentalista, que não é um termo que esteja ainda no dicionário brasileiro com esta função que estou descrevendo, pretende dizer que, além de instrumentista, ou antes de ser instrumentista, eu sou um admirador total
por formas estéticas de instrumento, porque sei dentro da minha alma que aquilo vai se transformar na extensão do ser humano para falar com os outros através de uma linguagem que é puramente sensitiva. Ou seja, não é somente um objeto, um instrumento musical, é um objeto que vai integrar-se a um ser humano ligado pela ponta dos dedos, colado no corpo ou pela boca, ou o que seja, para expressar aquilo que de mais precioso ele tenha, que são suas próprias emoções. Ou seja, como convivi com muitas sociedades chamadas primitivas, sobretudo dentro da floresta amazônica, aprendi que a música, o som da música, para os índios representa a voz do espírito maior, chame do que quiser o espírito, mas a música representa o espírito. Para nós outros que não vivemos na Amazônia, eu diria que a música representa o que de mais profundo se tenha dentro da alma. Por esta razão, a minha admiração com instrumentos é porque sei que aquilo vai se transformar na extensão e vai criar a possibilidade da expressão da própria alma, que é exatamente o que precisamos mais neste momento, é que se abra um pouco mais a alma para se falar de solidariedade, respeito, de afeto, de humanidade. E música tem como objetivo, a meu ver, como entretenimento, dar às pessoas um pouco mais de esperança. Pronto, é isso. Ese es el sentido de la música para A minha música e o meu parecer é dar às pessoas a impressão de que é possível viver. que hay un sentido de esperanza. Claro, claro, claro. E o instrumento é fundamental, porque é ele que cria a possibilidade da expressão de todo instrumentista. Então, sou um admirador de instrumentos. Isso me fez próximo de muitos instrumentos, também por uma coisa prática, como componho para orquestras, necessito conhecer um pouco. Quando escrevo para um clarinetista, não posso simplesmente escrever dó, ré, mi, fá, sol. Tenho que imaginar-me tocando para saber como que o músico se sentirá, claro. Claro. Es una relación íntima entre el arte y el artista, Claro, obviamente, claro, ¿no? claro. Y su instrumento. Claro. Então, ser um instrumentalista é ser, antes de tudo, um instrumentista que sabe quanto vale esse instrumento em termos existenciais. É isso. Vamos a una segunda pausa, Egberto. Volvemos en breve, no se muevan, que todavía tenemos mucho más que conocer de este gran artista brasileño y del mundo, Egberto Gismonti. Um período de ditaduras militares que destruíram um pouco a produção. Continuamos el diálogo de esta noche con Egberto Gismonti. Egberto, para todos nosotros, yo diría que para todos los pueblos de Latinoamérica y por qué no de Europa, la música brasileña, la música popular brasileña, bossa, samba, el jazz, que también se trabajan artistas brasileños, ese jazz latino, tuvieron una gran difusión durante décadas por prácticamente todo el mundo. Hoy día yo percibo, puedo estar equivocado, pero percibo que ha habido una disminución en esa presencia de la música popular brasileña en cualquier ámbito latinoamericano, en el caso particular nuestro. ¿Será que se está reevaluando la música popular brasileña? ¿Está en un periodo de reflexión y no precisamente de estancamiento?
¿Será que debemos esperar cosas más innovadoras? ¿Qué crees tú que está ocurriendo en este sentido? Bueno, si compreendo bien, estamos agora hablando de duas ou três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a possibilidade de desenvolvimento, de desarrollo da música brasileira. Correcto. Segundo, a possibilidade de que esta música seja ou penetre, entre mais no mercado mundial como entrava na década de 70, 80. E terceiro, se existe música nova, feita por novos compositores no Brasil. Bueno, novos compositores, muitíssimos. Não podemos esquecer que passamos no Brasil, também como cerca de todos os países latino-americanos, e sobretudo América Central e América do Sul, tivemos um período de ditaduras militares que destruíram um pouco a produção nacional. Isto está resolvido completamente no Brasil, por esta razão. Existe um número muito grande. Segundo, temos que lembrar que o advento da tecnologia digital é muito recente, 3, 4 anos. E por que hablo de tecnologia digital? Porque isto possibilita que todos os músicos tenham em sua própria casa uma computadora, um pequeno sistema muito simples e grave suas próprias coisas. Mas isto era feito antes? Sim, era feito porque as multinacionais, as grandes companhias, não tinham concorrentes e podiam experimentar. Por isso, tamanha quantidade de músicos brasileiros que eram experimentados, eu inclusive, quando comecei no Brasil, não vendia nada, primeiro, segundo, terceiro disco. Hoje, infelizmente, a produção de grandes companhias diminuiu de uma maneira impressionante. Todos devem estar acompanhando notícias que é muito contraditória para nossa realidade. Notícias de que a produtora de Michael Jackson anda muito triste nos últimos semanas, porque o disco não alcançou 10 milhões de cópias, e sim 4 milhões, que isso é uma tristeza, que não sabem o que fazer. Ou seja, chegou a esta loucura, Claro. onde todos os parâmetros foram destruídos, incluso o da indústria brasileira, fonográfica. Bueno, e terceiro ponto, se a música continua influenciando, entrando nos mercados internacionais, eu diria que a música brasileira foi muito divulgada depois que os norte-americanos, que de certa forma dominam o mercado mundial, não somente de música, mas de tudo o que de forma indireta carrega a música também, como por exemplo toda a produção de filmes, de séries para a televisão, que todos nós já sabemos o que vai acontecer nos próximos 87 filmes, mas eles continuam sendo produzidos e a grande maioria da humanidade continua vendo os filmes que tem um policial que faz não sei o quê, o outro que faz não sei o quê. Bueno, estes filmes continuam usando o estereótipo daquilo que eles chamam de bossa nova, Cierto. que pensam ter assimilado e fazem uma música que é somente uma caricatura, mas continuam utilizando. E por que não mais com músicos brasileiros? Porque para trazer um músico estrangeiro, eles têm que pagar royalties, pagar tudo, e é preferível fazer com músicos de casa. Então isso aconteceu no mundo todo, de certa forma, com todas as expressões artísticas que não pertencem aos grandes centros industriais. Creio que, no momento atual, com este processo de massacre cultural que existe no mundo, ou seja, todos ouvem a mesma coisa, todos comem a mesma coisa, todos pensam parecido ou existe uma tentativa para que todos pensem o mesmo, todos falem parecido, todos escutem a mesma música, todos comam os mesmos alimentos. Com este massacre, com essa uniformização cultural, vai chegar um ponto que a singularidade vai prevalecer. Isso é cíclico, isso já aconteceu na humanidade antes e creio que vai acontecer outra vez. A minha esperança é que esta parte do mundo que nos pertence está
o impulso maior da criatividade. Porque temos, por natureza, a necessidade de sermos livres com nossas expressões existenciais e artísticas. Por isso estou seguro que uns países mais, outros menos, pero muito rapidamente, nós, este lado do mundo, voltará a ser o centro do foco das necessidades existenciais do mundo, no que diz respeito a ponto de vista artístico, criativo, seja pintura, música, etc. Estou muito seguro disso, não tenho dúvidas. Muy bien. En una de tus producciones musicales, tienes más de 50, particularmente en la que se titula Danza de los Esclavos, cada pieza musical, incluyendo una interpretación que haces de una composición del maestro Villalobos, pones un color, vas diciendo, tal pieza, blanco, tal otra, Sí. negro, verde, amarillo. ¿Hay, desde tu perspectiva, una asociación íntima entre lo auditivo y lo visual? Neste momento, quando foi feito este disco e, digamos, nos próximos 3, 4 anos que se seguiram, eu acreditava muitíssimo nisso, sobretudo porque neste momento eu estava conhecendo aquele que veio a se transformar no meu pai espiritual, meu pai de santo, como chamamos. Que vocês devem saber do que se trata. Um pai de santo, muito bem. E neste momento falávamos muito de relação de cores, formas com outras coisas. E me pareceu perfeito que aquelas cores fossem relacionadas com cada música, porque aprendi muito com os ensinamentos desse pai de santo, do que diz respeito a cores relacionadas com certas vibrações e tudo isso. Sim. Depois perdi um pouco a relação com isto, porque é necessário que se conviva diariamente com isto e estava me confundindo um pouco, o meu cotidiano estava um pouco complicado com todas as viagens, com todas as coisas para fazer reflexões sobre isso. Pero naquele disco as músicas são relacionadas com cores e creio que foi feito, o processo foi feito de uma forma muito profunda e o mais profundo que eu conseguia. Depois me distanciei um pouco dessa relação de cores, pero respeito muito isso e creio que faz muito sentido para muita gente. Si yo te pidiese una definición de la música, ¿qué escucharíamos de Egberto Gismonti? Uma definição para a música que faço? Em uma palavra. Claro que quando disser a palavra, vamos precisar gastar 3 minutos para explicá-la, pero em uma palavra é irresponsabilidade. Pronto. La música es irresponsabilidad. Completa. Agora posso explicar um pouco, Sim. por favor? Claro que não me refiro à responsabilidade mais natural, que é respeitar pessoas, pagar as dívidas, parar nos sinais verdes e vermelhos de tráfego, tudo isso. Me refiro a acreditar totalmente que acreditar na história da humanidade. Todas as grandes mudanças artísticas, todas as grandes mudanças foram feitas por aqueles que estavam contra tudo que estava estabelecido. Claro. Vamos lá, vamos a exemplos práticos. Claude Debussy, que todos conhecem, foi reprovado na Escola Nacional de Música Francesa por 2 vezes. Quando foi mandado embora, ficou muito triste, ficou parado, por exemplo, em frente a um pequeno riacho, um córrego de 1 metro, uma pequena aguinha, e escreveu uma obra que mudou a música no mundo, chamada O Mar. Ou seja, ficou parado em frente a uma água de 1 metro de largura e viu o mar e escreveu com uma certa tristeza porque tinha sido desconsiderado
desconsiderado a continuar como músico pela Escola Nacional de Música Francesa. Se pegamos cada exemplo de personas, o próprio Villa-Lobos como músico, o Villa-Lobos, contra tudo e contra todos, não quis usar a música europeia para escrever uma música brasileira, usou aquela música cantada pelo pueblo e começou a desenvolver uma maneira de colocar nesse instrumento europeu que é a orquestra, uma forma brasileira. Foi muito combatido sempre. E o irresponsável que colocava antes é porque ouvi durante toda a minha trajetória de música conselhos de amigos e de não amigos, desconhecidos, que diziam: você sabe fazer música, por que não cambia um pouco? Faça uma coisa como fazia com Marie Laforêt, uma varieté que estava tão bem, aquilo tão fácil. Faça essa coisa difícil. E eu dizia: mas é difícil para você, não para mim? Porque difícil seria não fazer o que sei. Claro. Ou seja, torna-se um pouco... Romper esquemas, claro, transformar. Torna-se um pouco irresponsável todo aquele que faz coisas que a grande maioria não espera que façam. No primeiro momento, sempre me disseram: isto é de uma irresponsabilidade enorme. Me lembro o disco de Villa-Lobos que citei, chamado Trem Caipira. O meu amigo, o diretor da EMI no Brasil, Beto Boaventura, quando propus fazer um disco com música de Villa-Lobos, disse: está louco, sua vida profissional está tão estável, tão bem, o que vai fazer com isso? Eu digo: vamos ganhar um disco de ouro com isso? Está louco? Claro que não. Claro que o disco não foi feito exatamente no formato que ele imaginava, com orquestras sinfônicas, etc. Mas chamo de irresponsável, mas de uma maneira muito saudável. Saudável no sentido de que... E quando músicos me perguntam alguma coisa, músicos jovens que perguntam o que devo fazer, eu digo: somente o que acredita. Pronto, não faça o que não acredita porque vai fazer mal. Pronto. De modo que irresponsabilidad, en este caso, es sinónimo de libertad. Liberdade, Capacidad de transgredir, de transformar. transgredir e, sobretudo, de respeitar as próprias ideias. E pronto, antes de tentar mostrar a alguém o que fazes, esteja convencido de que é o melhor. Volvemos en breve con Egberto Gismonti. No se muevan. Tenho o sentimento de que estão todos cansados, fatigados de seguir uma ordem misteriosa. Tú, Egberto, que has tenido la oportunidad y has sido parte de tu oficio, de tu exploración como artista, de estar en contacto con tribus del Amazonas, con otras comunidades primitivas, y en cierta forma, has aprendido, como bien has confesado anteriormente, de sus costumbres, de sus creencias, de sus valores culturales. Y además te preocupas por la cultura popular de tu nación, del Brasil, y de las naciones latinoamericanas y de otros países del mundo. ¿Crees tú que ese valor intrínseco propio de cada cultura podría estar en peligro con este proceso de globalización, de planetarización de la cultura misma y del comercio? No primeiro estágio, sim. É o que estamos passando agora. Ou seja, já tem alguns anos que essa globalização, que se dizia um processo econômico, mas que todo mundo descobriu que é um processo cultural. Claro. Neste primeiro estágio, prejudicou muito.
espero que o segundo estágio comece agora e pronto, onde em todas as partes do mundo que tenho oportunidade de falar com pessoas e discutir durante entrevistas, tudo isso, tenho o sentimento de que estão todos cansados, fatigados de seguir uma ordem misteriosa de que devem falar, pensar, se vestir, comer, todos da mesma forma, assistir aos mesmos filmes, ter os mesmos heróis, ter as mesmas heroínas, acharem que uma mulher que pesa 14 quilos é a melhor forma estética de uma mulher, ou achar que uma que pesa 300 quilos é a melhor, ou que um homem que tenha 35 anos está muito velho para fazer algo, ou que tem 70 anos está muito novo para... Esses conceitos estabelecidos pela chamada globalização, felizmente, afortunadamente, creio e espero que tenham terminado o seu primeiro ciclo, que é o ciclo que deslumbra a todos. Todos ficam deslumbrados com a possibilidade de ter um cine que passa todos os filmes que fazem sucesso. Depois dizem, mas onde estão os nossos? A nossa realidade onde está nesta tela? Outros que comem coisas e descobrem que a sua saúde não fica boa depois de 2 ou 3 anos. Tudo isso está ficando claro e a minha expectativa é que entremos no segundo estágio da valorização de nossa própria casa, bairro, ciudad, país. É isso. Sí, bien. Cuando se sienta uno a escuchar la música de Egberto Gismonti, advierte que hay una preeminencia de instrumentos acústicos. Es una música que transmite eso que tú te has propuesto, un sentido de paz, de esperanza. Me parece, al escucharla, es mi experiencia personal, tú me corregirás, que el silencio es una nota importante en tu música. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Totalmente. Não tenho nada que discutir, ao contrário, de agradecer, porque a ustedes também chegou esta informação e essa interpretação, porque é muito importante para mim. Ou seja, a música é a ocupação sonora de um espaço determinado. Dentro desse espaço determinado, que seria o tamanho de uma peça musical, qualquer nota, grupo de notas ou grupo de nada, que é o silêncio, são parte deste momento musical. Está certíssimo. Quando falamos de uma tempestade, se pensamos numa tempestade, não é somente o momento que cai água loucamente, em profusão, tem o que vem antes, que anuncia a tempestade, e tem o que depois, que anuncia o fim da tempestade. Tudo isto é a tempestade. Quando pensamos numa relação de amor, não podemos considerar somente o momento do ato de amor, tem que pensar no que aconteceu antes e no que acontece depois, não só do ato, mas da relação em si. Ou seja, as coisas são mais largas do que parecem. E fico muito satisfeito que você tenha percebido que, dentro do que proponho como música, os sons, os sonidos, os instrumentos, as formas, etc., e também o silêncio, são partes integrantes de uma coisa que se chama música do Egberto. Pronto, fico feliz por isso, graças. Qué bien. ¿Has tenido, Egberto, oportunidad de conocer algo de la música popular o música culta dominicana? O tempo que cá estou é muito curto, desde que cheguei, mas tive a oportunidade, que é o primeiro passo, de obter informações através de disco, cassete, que vou levar comigo para casa, para me dedicar e compreender um pouco melhor isto. Infelizmente, a relação que temos brasileiros e vocês ainda não está no nível que eu gostaria. Temos pouquíssima informação, exceto de um pouco tempo para cá, que alguns esportes, algumas coisas que relacionam o Brasil também, podemos nos informar um pouco mais. Evidentemente, conhecemos um pouco a história de como aconteceu até século passado. Isto conhecemos, questão de Haiti, de tudo isso conhecemos. Claro. Mas não temos possibilidade de conhecer detalhes que
sejam representativos artisticamente. Desde ayer que cheguei acá, já ouvi falar de muitas pessoas, músicos, pintores e poetas, etc., que espero ter possibilidade de levar catálogos, informações e fitas e tudo, porque é uma maneira de qualificar a nossa aproximação e a nossa relação, que é muito importante para que possamos pensar de uma maneira próxima e que defenda esta parte tão rica e tão importante do globo terrestre. Ojalá que justamente esta sea no más que la primera de muchas visitas de Egberto Gismonti desde Brasil hasta República Dominicana. Creo que eso va a contribuir al acercamiento, a ese acercamiento que tú bien has señalado. Espero que sí. Egberto, te agradezco muchísimo el hecho de haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Éxitos aquí. Sé que pronto irás a México también, sí, y a todas las naciones que visites, pues sé que van a valorar como nosotros todo ese talento que llevas y además esa nobleza de pensamiento que hay en ti. Así que éxitos. Gracias. Ustedes, amigos, será hasta una próxima emisión de su programa Conversación en la Catedral. Buenas noches.